Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Spier, estou aqui diante de vocês para resolver questões que eu publiquei no Instagram, questões bem interessantes. Foram autorais, eu elaborei, mas com temas bastante relevantes do direito administrativo que muito vão lhe ajudar no concurso. Vamos começar a resolver? Vou estar fazendo toda semana isso, colocando questõezinhas ao longo da semana e ao final da semana eu vou estar resolvendo as questões das explicações. Lá nos stories, você depois acompanha durante a semana, eu vou estar publicando nos stories essas questões. E aí você vai ter lá o gabarito para você poder fazer a enquetezinha, certo ou errado. Via de regra eu vou colocar questões assim, tá certo? E aí ao final de semana, como eu disse, eu vou fazer um compêndio das questões que eu colocar lá. E aí eu vou resolver colocar aqui no nosso canal do YouTube. Fechou? Então vamos nessa então, primeira questãozinha de olho na tela. O Antônio declarou a inexigibilidade de licitação para a aquisição de computadores sob justificativa de que o valor estimado do contrato era de R$ 45 mil. Ricardo, seu subordinado, advertiu de que a licitação era dispensável. Por quê? Ainda que houvesse viabilidade de competição, a lei determina que em tais casos não haja licitação. Ó, presta atenção aqui que tem algumas palavras importantes. O Antônio declarou a licitação inexigível e ele alega que isso se deve ao valor de R$ 45 mil. Isso está errado. A licitação deve ser enquadrada como inexigível, de acordo com o artigo 74, quando for inviável a competição. Isso eu estou considerando a Lei 14.133, tá certo? Então, de acordo com o artigo 74, será inexigível a licitação quando for inviável a competição. Tá ok? Fique esperto com isso aí. Então, aqui você já tem um engano, tá? Vamos ver o que o examinador vai querer aqui. Bom, quando ele fala de Ricardo, ele disse que o Ricardo disse que a licitação é dispensável. Opa, isso está ok, realmente dispensável. Isso aqui é um caso previsto no artigo 75 da Lei 14.333, que dita que a administração pública pode dispensar a licitação quando o valor para a aquisição de produtos, bens, por exemplo, seja inferior a R$ 50 mil. Repetindo, quando o valor da aquisição for abaixo de 50 mil, não até 50 mil reais. Essa é uma questãozinha bem interessante que é na sua prova, tá certo? Então vem contigo. Aqui a licitação será dispensável. Vale dizer, a administração pode realizar a licitação ou não, conforme oportunidade e conveniência. E aqui vai ter um probleminha. Repara só. O Ricardo disse que a licitação, no caso, é dispensável porque, ainda que houvesse viabilidade de competição, e de fato existe, a lei determina que em tais casos não haja licitação. Errado. Ela não determina. Ela viabiliza a administração pública realizar ou não a licitação conforme oportunidade e conveniência. Então, os dois agentes públicos aqui estão errados, cada qual por suas razões. E daí vamos ver a assertiva. Considerando o caso narrado, é correto afirmar que Antônio e Ricardo estão errados, já que suas conclusões contrariam as disposições da lei 14.133. Perfeito. Então o gabarito da questão é certa. Todos os dois aqui estão equivocados. Aí olha só, artigo 75, que eu prometi para vocês aqui. É dispensável a licitação para contratações com valor inferior a R$ 50 mil. Rafael, mas eu fiquei sabendo que esses valores são atualizados todo ano. Sim, o artigo 182 da Lei 14.333 diz que o Poder Executivo vai atualizar todo ano. Tá? Mas isso não cai na prova, tá? Porque o presidente faz por meio de decreto. E aí os editais de concursos públicos não pedem essas atualizações. Então, eu venho recomendando aos meus alunos nos cursos presenciais adotar o valor que consta na lei. Artigo 75, inciso 2, que é esse que está na telinha aí. Valeu? Então fique esperto, só para, né? Importante você ter esse feedback. Então aqui a licitação será dispensável, fechou? Aí olha aqui, ó. No caso, desculpa, passei aqui sem querer. O caso da licitação inexigível, acho que eu coloquei até no slide anterior, coloquei, tá aqui, ó, artigo 74, tá certo? Quando for inviável a competição. Saiba discernir. Vamos resumir? Quando é inviável a competição, a licitação será inexigível. Quando a administração pode realizar ou não a licitação conforme a oportunidade e conveniência, a licitação será dispensável. Fechou? Vamos para a próxima questão. 2. A mãe servidora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo da licença maternidade, mesmo que a companheira tenha utilizado o benefício. Errado.
O erro está aqui, ó, mesmo que. O que acontece? Vamos ver aqui o entendimento do STF. Ele vai dizer o seguinte, basicamente, de forma resumida. Quando você tem duas mulheres em união homoafetiva, em que uma delas é servidora pública, perfeito? Repara só, uma delas é servidora pública, a outra não, perfeito? O que o Supremo Tribunal Federal alega? Que uma delas, no caso a servidora pública, ela fará jus a receber a licença maternidade, porque a esposa dela, apesar de não ser servidora, ela é gestante e deu à luz. Então, a esposa dela, servidora pública, fará jus a receber licença maternidade de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, conforme o caso. Por quê? Porque apesar de ela não ter sido a genitora, a esposa dela foi. Então ela vai gozar do benefício. Ela só não vai gozar do benefício da licença maternidade se, somente se, sua esposa, portanto genitora, gozar da licença. Aí nesse caso, ela fará jus a receber licença paternidade. Então divide em dois cenários. Primeiro cenário, servidora casada com uma pessoa que não é servidora. Ela, genitora, deu à luz. A servidora terá direito à licença maternidade. Se a genitora, caso 2, gozou da licença maternidade 120 dias, prorrogáveis mais 60 conforme o caso, nesse caso, a servidora estatutária fará jus a gozar da licença paternidade. Deu para entender? Me acompanha na telinha daí, uma leitura bem interessante, tese fixada no recurso extraordinário 1.211.446. A mãe, servidora ou trabalhadora não gestante, em união homoafetiva, tem direito ao gozo da licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Questão boa de cair na sua prova. Fique esperto, muito interessante. Vamos passar para a próxima? Questão 3. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Perfeito. Com o ressarcimento de todas as vantagens. Infelizmente aqui a lei trabalha assim, né? Mas vamos lá. Incluindo adicional de insalubridade e auxílio transporte. Errada a questão. A questão fica errada na parte final. O que acontece? Vou botar aqui para vocês. Aqui eu vou considerar a Lei 8.112. Quando eu elaborei a questão, fui pensando nela, tá certo? Essa lei diz no seu artigo 28 que o servidor público que for demitido invalidamente, quando a demissão for invalidada, ele fará jus a receber reintegração para o cargo de origem, com o direito de receber todos os direitos que perdeu ao longo do tempo que esteve demitido. A lei fala a palavra todos. Essa é a sistemática. Então, se cair na prova simplesmente essa redação, o item é certo, porque está te cobrando a letra da lei. Perfeito? Depois você pega o artigo 28, dá uma lidinha lá, o legislador usou a palavra todos, parece que foi de propósito, para ferrar o candidato. Só que aqui a questão traz uma novidade. Ela traz um pedacinho final que chama a atenção para um julgado do STJ acerca do tema. Vamos analisar aqui, ó. Ele diz que todos os direitos ele deverá receber, né, de forma retroativa, vai incluir o adicional de insalubridade e o auxílio transporte. E o auxílio transporte. Aqui consta o erro. Tanto o adicional de insalubridade como o auxílio transporte são apelidados de salário-condição. Salário-condição. Não sei o que quer dizer isso. Por exemplo, insalubridade, artigo 68 da Lei 8.112. E vale dizer também, isso vale para periculosidade, tá? Se você está atuando numa área insalubre, você faz jus a receber um adicional de insalubridade. Mas veja bem, se você for demitido, Deus me livre, mas se você for demitido, o tempo que você esteve demitido, você não trabalhou em área insalubre, razão pela qual você não merece receber o adicional. Entende a dinâmica? Então o STJ entendeu que o tempo que você esteve demitido não pode ser considerado para efeito de pagamento do adicional de salubridade e também do auxílio transporte. O auxílio transporte é quando você tem os encargos, né? De casa para o trabalho para casa. Você tem o itinerário, a administração pública ela vai perguntar, e aí, você está, até aspas aqui, você está usando meio próprio de locomoção?
para vir para o trabalho? Ah, não, está usando transporte público? Show de bola. Então nós vamos pagar o auxílio transporte. Novamente, se você foi demitido, você não está fazendo uso do serviço público, né, de transporte coletivo para poder chegar para o trabalho, porque você foi demitido. Tampouco sai do trabalho voltando para casa porque você foi demitido. Então, de acordo com o STJ, não faz sentido. O servidor que tiver considerada invalidada a demissão ser reintegrado com a percepção desse tipo de direitos, entendeu? Então tem essa ressalvazinha. Convido você aqui a seguir as palavras do STJ, a questão foi em cima disso. Vamos lá. Recurso especial 1.941.987. Tá aqui. Pagamentos dos auxílios de transporte adicional de insalubridade não se mostram devidos à servidora pelo tão só exercício ficto. Exercício ficto quer dizer não trabalhou de fato. Né? Exercício ficto é porque quando considerar declarada a nulidade da demissão, o efeito é retroativo, o efeito declaratório. Então por isso que ele considera, vai receber por quê? A insalubridade, se você não trabalha na área insalubre. Se tivesse que pagar é porque então o adicional seria numa condição ficta, né? Não de fato, certo? Devido à servidora pelo tão só exercício ficto no cargo público, haja vista que ditas rubricas reclamam a existência de requisitos específicos, a saber, o efetivo trabalho habitual em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, aqui é o artigo 68, né? E a realização de despesas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual. Vou botar aqui bonitinho. Municipal, intermunicipal, interestadual, pelos militares, servidores e empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional da União nos deslocamentos da sua residência para os locais e vice-versa. Sacou? Então, o pagamento do auxílio adicional de insalubridade não se mostram devidos. E aí, a pegadinha. Ainda que a lei dite, olha, receberá o reintegrando todos os direitos perdidos enquanto esteve demitido, se ele colocar isso na prova, é certo, considerando a lei 812 no seu artigo 28, mas se ele colocar esse pedacinho final, inclusive, como eu fiz aqui na questão autoral, inclusive quanto adicional de salubridade e auxílio transporte, a questão fica errada. Beleza? Vamos partir para a última questãozinha da semana. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não têm o dever de motivar em ato formal a demissão de seus empregados, admitidos por concurso público, na medida em que o regime trabalhista admite a dispensa sem justa causa. Cara, julgado recente, 2024, fevereiro. Repara só, o item está errado. O que disse o STF? Acompanha na tela aí, ó. RE 688/2007. Ele já tinha esse entendimento, só que agora ele pacificou e a decisão é muito recente, né? Eu não digo nem que pacificou, ele cristalizou esse entendimento. Agora nós temos uma tese de repercussão geral. Olha o peso disso para a prova. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico aqui, o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão dos seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa. É lógico, né? Da legislação trabalhista, que seria a CLT no artigo 482. Esse 2 ficou bem feio, né? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. O que acontece? É muito comum em prova eles cobrarem dos candidatos sobre a tese de que existem os servidores públicos e os empregados públicos. Os empregados públicos eles são concursados que atuam nos quadros de pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta. Basicamente as empresas públicas e sociedade de economia mista, ok? Então veja, eles são concursados, porém são empregados públicos. Isso traz como consequência a não estabilidade do serviço público, como os servidores têm. Então, após 3 anos de efetivo exercício condicionado a uma avaliação especial de desempenho, o servidor estatutário que tem cargo e trabalha em autarquias, fundações de direito público e também órgãos da administração direta, esse camarada vai receber a estabilidade e depois disso ele só pode perder o cargo dele após nas hipóteses previstas na Constituição Federal, expressamente. Entre elas, né, são 4 ao todo, uma delas está ela não tem aplicação imediata, porque tem uma norma de eficácia limitada,
Mas, de um modo resumido, consta no artigo 41, no parágrafo 1º, incisos de 1 a 3, e no artigo 69 da Constituição, parágrafo 4º, são 4 situações, e apenas essas 4. Tá? Para a gente não gastar muito tempo aqui citando, deixa aí nos comentários, se você quiser, eu posso fazer uma aula só sobre isso, bem interessante, sobre os servidores públicos e a estabilidade estatutária, tá? Mas não é o caso. O que é mais importante aqui na questão é que o servidor público efetivo, aprovado no concurso público, uma vez estável, só perde o cargo nas hipóteses da Constituição. Já o empregado público não gosta desse benefício. Ele não tem a tal estabilidade. Aí sempre foi colocado em xeque o seguinte: pô, o cara é concursado. Aí ele entra no setor público através de uma empresa pública, economia mista, e a administração pública empresarial pode pegar e demiti-lo sem justa causa, ainda que não haja uma razão de interesse público porque ele se equipararia aos empregados da iniciativa privada? Não. Sempre existiu uma forte resistência judicial em relação a isso, porque a diferença é que na iniciativa privada o camarada ele é selecionado numa entrevista, não tem um concurso especificamente. Melhor dizendo, às vezes até a empresa faz o concurso, mas não se exige constitucionalmente, não se exige legalmente um concurso para a celebração de contratos de trabalho. Entende? Isso é iniciativa privada. Então o camarada, por exemplo, começa a trabalhar, não rendeu os efeitos, né, o esperado, ele pode ser demitido sem justa causa. Ok. Mas é diferente para os empregados públicos, porque eles são concursados. E para além disso, empresas do Estado, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, exploradoras da atividade econômica ou prestadoras de serviços públicos, não interessa, elas foram instituídas por alguma razão de interesse público. E em face disso, você tem que aplicar certos princípios, dentre os quais o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da legalidade. Então, lá na Constituição, artigo 37, não há uma distinção. A administração pública indireta, inclusive empresas públicas de sociedade e economia mista, devem se submeter a esses princípios. E daí o STF cristalizou esse entendimento. Já tinha esse entendimento anteriormente, e agora, em sede de repercussão geral, cravou. É necessária a motivação? Sim. Apesar da demissão ser sem justa causa, não tem problema. Tem que ter uma motivação. Uma forma transparente, leia comigo. A motivação deve consistir em fundamento razoável. É lógico, especialmente ligado ao interesse público, já que a empresa do Estado tem conexão com esses pressupostos republicanos. Deu para entender? Então grava esse julgado boníssimo de cair na prova, são essas palavrinhas aqui. Até uma dica que eu dou. Veja que ele não faz distinção, né? Exploradora da atividade econômica ou prestadora de serviço público, regime concorrencial ou não concorrencial. Ó. Entendeu? Então fique esperto que o examinador trabalha assim, né, isso vale para os que prestam serviços públicos, mas não para os que exploram atividade econômica em regime concorrencial. Errado. Tá? Isso está errado. Se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre as empresas do Estado e regras aplicáveis a ela, cara, deixa os comentários aqui. Tenho o maior prazer de fazer gravações. Vou sempre colocar questõezinhas no Instagram. Vou ver se eu coloco pelo menos uma cada dia para você poder estudar. Tá? E aí, ao final da semana, eu faço esse resumão aqui que eu estou fazendo com vocês. Publico aqui no YouTube e você vai ser feliz. Fechado? Me segue então no Instagram. Curte, segue os meus stories com as questões, tente responder, passe para um amigo. Se gostou muito, passe para 3. Se não gostou tanto, passe para 2. Mas não deixe de divulgar nossos trabalhos, nós estamos aí à disposição de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.